Olá! O assunto da videoaula de hoje é a organização de memória do MSP 430. Então, vamos lá. Seguimos ainda no nosso tema 4, perfeito? Agora é o assunto 4. Vamos relembrar um pouquinho a arquitetura de blocos que nós já vimos na videoaula passada. Temos aqui vários componentes, etc. De importante para nós no momento é a memória flash 128K e a memória RAM, que pode chegar até 10K. Temos aqui em roxo o barramento de endereços e em verde o barramento de dados. Esse barramento de endereço tem o número de bits necessário para o espaço de memória usado. O barramento de dados é de 16 bits. Não aparece aqui nesta figura as linhas de escrita e de leitura, perfeito? Vocês devem estar se perguntando que modelo dos vistos na aula passada devemos usar para entender as operações de acesso à memória do MSP 430. Eu sugiro este modelinho aqui que fornece muito bem, trabalha muito bem em todas as situações. Então imagine que está aqui a CPU, o registrador de 16 bits composto pela parte menos significativa, a parte mais significativa, as linhas de endereço, tantas quanto forem necessárias. Essas linhas podem variar de acordo com o membro da família MSP 430, ou seja, elas variam de acordo com o tamanho de memória. Os dois barramentos de 8 bits, fazendo o total de 16 bits. Então, esse aqui é o barramento de 16 bits, a memória par e a memória ímpar. A memória par sendo acessada pela linha de endereço A0, notem que A0 não está presente aqui, e a memória ímpar acessada por um sinal chamado BHE, que é o habilitador do barramento alto. Esse BHE, na maioria das vezes, é igual ao A0 barrado. Em suma, podemos dizer que essa memória par é acessada quando A0 é igual a 0 e essa memória ímpar é acessada quando A0 é igual a 1. E com isso nós podemos ler e escrever bytes em qualquer posição da memória, tanto faz a memória par como a memória ímpar, e podemos também escrever palavras de 16 bits, perfeito? Bom, então esse é o modelo, nós já explicamos ele na aula passada. Agora vamos para uma curiosidade, uma particularidade muito interessante do MSP 430. O que acontece se eu quiser escrever uma palavra de 16 bits em um endereço ímpar? Então lembrando que as palavras de 16 bits se alinham perfeitamente nas memórias par e ímpar quando o endereço é par. Endereço ímpar vai implicar no acesso a duas fatias distintas e isso pode gerar problema. Eu tenho aqui a solução, ou melhor, eu tenho aqui um pequeno programa que vai indicar a solução adotada pelo MSP 430. Vamos olhar esse programinha, muito simples. Colocamos o endereço 2401 em R5, ou seja, endereço ímpar. E coloquei em R6 1234. Em suma, vou escrever a palavra 1234 no endereço 2401. 16 bits escrito em endereço ímpar. Está aqui a instrução então. Estou escrevendo no endereço de R5 a palavra de 16 bits que está em R6. Bom, eu esperaria encontrar essa solução aqui. Lembrando que o nosso MSP é Little Endian. Então primeiro ele vai escrever o byte menos significativo, 34, e depois ele vai escrever o byte mais significativo, 12. Isso aqui é o esperado, porém, vamos encontrar esta solução. Reparem que ele colocou 34 no endereço 2400. Poxa, mas nem aparece aqui. E 12 no 2401 e não mexeu no 2402. A conclusão que nós tiramos daqui é que o último bit de endereço foi ignorado. Então, ensinamento: toda vez que formos escrever uma palavra de 16 bits em qualquer que seja o endereço do MSP 430, o bit mais à direita do endereço será sempre igual a 0. Então, o byte menos significativo vai estar sempre no endereço par. Em outras palavras, eu não tenho como escrever no endereço ímpar uma palavra de 16 bits. A solução adotada, um pouquinho bruta, é essa. Então, as palavras de 16 bits sempre são escritas em endereços pares. O endereço é forçado a ser par, ou seja, zera-se o último bit da palavra de 16 bits que compõe o endereço. Estamos bem? Não se preocupem que quando programamos em alto nível, isso acontece de forma automática, porque o compilador se preocupa com esse detalhe.
Para nós que estamos programando em Assembly ainda, sim, é um item a ser lembrado, a ser cuidado. Ok? Vamos agora olhar então finalmente a memória do MSP430. Já expliquei de forma muito rápida para vocês, vamos hoje olhar com mais detalhes. De baixo para cima, temos os primeiros 4K da memória sendo dedicados a periféricos. Todos os periféricos estão mapeados aqui. Temos uma área dedicada ao bootloader, uma área responsável por carregar o programa. Há uma área de informação de memória de informação, vamos ver o que é isso, vazio. Um trecho 2K dedicado a USB, 8K de RAM e 128K de memória para programa. Vamos lá, paulatinamente, cada uma delas. Então temos aqui embaixo 4K dedicado a periféricos. Todos os periféricos são mapeados em memória. Essa solução chama-se I/O mapeado em memória. Você acessa uma posição de memória, mas na verdade está acessando um periférico. Ok? Então cada periférico tem seu particular endereço para acesso. Temos espaço para 4K periféricos. Vou apresentar agora uma pequena figura, é uma tabela de periféricos do MSP430 e o endereço que eles ocupam. Por enquanto não vamos nos preocupar muito com isso aqui. Vamos ver algumas coisas interessantes. Portas P1 e P2 estão aqui no endereço 200, P3 e P4 220 e assim vai. O timer A0 340, timer A1 380, timer B0 3C0. Os canais DMA nesses endereços, portas seriais por aqui e assim vai. Então cada periférico tem seu endereço particular e nós vamos ver isso com grande detalhe. Na verdade, não precisamos nos preocupar com os endereços porque o compilador se preocupa com isso, nós já usamos constantes pré-definidas. Então não teremos muitos problemas com isso, mas detalhamos o espaço de 4K dedicado a periféricos. Então isso chama-se I/O mapeado em memória. O segundo trecho, esse trecho aqui de memória flash, dedicado ao Bootstrap Loader, ao carregador cordão de botina, né? Mais para frente posso até explicar o que é isso, esse termo muito engraçado. Podem procurar no Google, é uma explicação interessante. Permite ao usuário carregar seu programa nessa memória flash e seus dados aqui. Então aqui está o programa que faz a comunicação via USB com o computador de vocês, recebe o programa e se encarrega de carregá-lo aqui e os seus dados aqui. Tem 4 porções aqui, de acordo com o tamanho do programa, com opções de carga, etc. Não precisamos ir além disso. Então Bootstrap Loader BSL, procurem no Google. Essa outra área aqui é uma área de informação, de memória de informação. Serve para gravar parâmetros de alguma configuração. Se a CPU entrar para dormir e for acordada, aqui pode ter alguma coisa. O segmento A pode ser trancado, ou seja, não se pode alterar esse segmento. Eu lembro que isso aqui é memória flash. Memória flash é memória permanente, memória que permanece mesmo sem energia, perfeito? E esse segmento aqui pode ser trancado, ou seja, ninguém consegue ler, informações sigilosas podem ser colocadas aqui. Então permite que você configure seu computador ou seu dispositivo que tem o MCP desligue completamente. Quando acordar, ele vai buscar configurações aqui. Ainda tem 4 opções de configuração. Lembre-se que são 128 bytes apenas, ok? Não são 128K, 128 bytes. Continuando, temos essa área aqui que não tem memória. Então, no nosso caso, ela não será usada. Temos aqui 2K de memória dedicado à interface USB. Se vocês não estiverem usando USB, seu programa pode usar isso aqui como uma memória a mais. É o setor 7. Tem uma numeração de setores aí no MSP430. Continuando, essa outra área que é muito importante, ela começa em 2400. Estão lembrados desse número 2400? É a nossa área de dados. Então vamos lá. Então são 4 setores de 2K. Cada setor pode ser desabilitado. Se ele for desabilitado, perde dados. Por que desabilitar um setor? Para economizar energia. Sempre que possível, colocar o setor em low power. Então temos aqui os 4 setores. Setor 0, 1, 2 e 3, 8K. Nós sempre começamos nossos programas a partir daqui, né? 2400. A pilha corre desse topo para baixo. Perfeito? E o último segmento, esse aqui de memória.
São 4 vezes 32, 128K bytes de memória flash. Memória flash é uma memória não volátil. Uma vez programada, ela se mantém, mesmo com a CPU desligada. Ou seja, uma vez carregado o programa para a Launchpad de vocês, quando vocês ligarem essa Launchpad novamente, o programa ainda estará lá e pode rodar. Então são 4 bancos de 32K. Já comentei com vocês que nós vamos nos limitar à fronteira de 64K, ou seja, até o endereço 00FFFF, que ele está por aqui, né? No banco B. Não se preocupe com isso, vai passar de forma transparente, mas essa CPU pode acessar muito mais memória ainda, fazendo um total de 128K de memória flash. Memória flash é uma memória que pode ser apagada ou reprogramada de forma muito rápida. Ela trabalha em segmentos. Essa memória flash trabalha com segmentos de 512 bytes. Então sempre se apaga e se grava 512 bytes para ter eficiência. Na próxima videoaula, se eu não me engano, vamos ver esses detalhes de memória RAM, memória flash, memória EEPROM e etc. Então, terminado a nossa parte de memória. Tem só mais um detalhezinho que é a parte de vetores de interrupção. Não vimos ainda, mas já vou dar a primeira iniciação sobre interrupções. A partir do topo de 64K começa a tabela de vetores de interrupção. São essas posições que a CPU consulta para saber que subrotina deve executar para cada interrupção. São 64 vetores, desde o 0, 1, 2, 3 até o 63. Perfeito? O mais de cima de tudo é o mais prioritário. E agora vamos voltar a falar de registradores. Mais uma vez? Sim, mais uma vez, registradores. Vamos olhar. Os 4 primeiros registradores, R0 até R3, são muito importantes e têm finalidades especiais. Vamos olhar cada um deles, comentando alguns detalhes a mais. O PC. PC é o R0, o contador de programa. Sempre que vocês puderem acessar o contador de programa, sempre que vocês puderem acessar R0, R0 contém o endereço da próxima instrução a ser executada. As instruções podem ter 1, 2 ou 3 palavras de 16 bits, perfeito? Estão sempre alinhados a endereços pares. Isso significa que o bit mais à direita do contador de programa sempre é 0. Então ele sempre avança de 2 em 2 bytes. E as instruções estão sempre em endereços pares. Já sabemos por quê, pela forma como alinham os dois bytes quando se acessa uma palavra de 16 bits em endereço par, né? O ponteiro da pilha. O ponteiro da pilha é muito importante, já brincamos um pouquinho com esse ponteiro em algumas videoaulas. Ele guarda o endereço de regresso nas chamadas subrotinas. Ele inicia no topo da RAM e vem caminhando de cima para baixo. Ele sempre aponta para o topo da pilha, para o item mais recente. E também é muito usado para guardar variáveis temporárias, valores temporários. Então guarde a seguinte regra: o ponteiro da pilha vai de cima para baixo. O topo da pilha está sempre apontando para baixo. E o ponteiro da pilha primeiro ele decrementa e depois escreve. No caso da leitura não, primeiro ele lê e depois decrementa. Então vamos lá, toda vez que eu faço um push, o SP é incrementado em 2 e se escreve o valor. Toda vez que eu faço um pop, o valor é retirado e o SP é decrementado em 2. Temos aqui um exemplo, mas antes disso, lembrando, o ponteiro da pilha sempre trabalha de 2 em 2 bytes, é sempre par também. Então sempre acessando uma fatia de 16 bits que começa em um endereço par. Um exemplo aqui para entendermos um pouquinho melhor da pilha. Vamos imaginar esse trecho de programa aqui. Coloquei 4400 no ponteiro da pilha. E vou fazer esses pushes e esse pop aqui. Quando eu coloquei 4400, estou inicializando a pilha e está apontando para cá. Não sei se vocês se lembram que 4400 é onde começa a memória de programa. Na verdade, eu coloquei a pilha aqui, porque quando fizer a primeira escrita, ele vai decrementar, então vai vir aqui para baixo e vai escrever nesse valor. Então vamos lá. Vou fazer push de 1, 2, 3, 4 na pilha. Então, a pilha foi decrementada, veio para 43FE, escreveu aqui 1, 2, 3, 4. Vou, como curiosidade, escrever um baixo na pilha, 56. Quando eu fizer esse push B, repare, o 56 foi colocado aqui, porém a pilha andou o ponteiro da pilha andou 2 bytes, sempre endereço par. E aqui ficou um buraco em vazio, não tem nada.
Ou melhor, vai ter um lixo qualquer. Provavelmente vai ter 0. É até interessante fazer um programinha para verificar o que vai aparecer aqui. E mais um, push R15. R15 tinha 42, 42. Quando eu executar o push R15, 42, 42 vem para cá. E estão vendo que a pilha está caminhando para cá. O SP sempre apontando para o topo da pilha. Quando eu fizer um pop R4, o topo da pilha vai ser colocado em R4. Então vamos lá. Pop R4, prontinho, 42, 42 veio para cá e o ponteiro da pilha avançou uma posição. Perfeito? Então a pilha cresce de cima para baixo e o nosso Launchpad inicializa para a pilha começar em 4400, ou seja, a primeira posição a ser usada é 43FE. Perfeito? O registrador de status acho que dispensa comentários. Está aí só para tornar completo nossos slides. E temos aqui R2 e R3, os geradores de constantes. Gera os números 0, 1, 2, 3, 4, 8 e menos 1. Dependendo da forma de acesso, eles entregam um desses valores. Eu tenho aqui agora com um pouquinho mais de cuidado, essa mesma tabela que vocês já viram. Se eu acessar o R2 no modo registrador, ele me entrega seu conteúdo. Se eu acessar com a opção 01, é o modo indexado. Ele é usado para endereçamento em modo absoluto. Se eu acessá-lo com o modo indireto, ele vai me entregar 4. Se eu acessá-lo... Opa, errei aqui é 1. Se eu acessá-lo com o modo indireto como decremento, ele vai me entregar 8. E o R3, se eu acessar com o modo registrador, ele me entrega 0. Ou seja, sempre que eu ler R3 vem 0. Quando eu acessar R3 de forma indexada, ele me entrega 1. De forma indireta 2, indireta incrementada, ele me entrega menos 1. Lembrando aqui, então, eu errei. Não vou gravar de novo essa videoaula, que é 1. Perfeito? Então, temos aí os nossos geradores de constantes explicando, então, esses números misteriosos aqui. Isso aqui já expliquei nos modos de endereçamento no finalzinho da videoaula. Perfeito? E com isso, então, chegamos finalmente ao final e concluímos então a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado.